Glória a graça. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo, que mais uma vez nos concede a oportunidade de estarmos comemorando mais um aniversário da União Mocidade da Igreja Batista Glória a Graça. Dessa vez teremos como preletor o pastor Marcos Filiberto, que estará trazendo assim um estudo. E vamos pedir graça e misericórdia do Senhor para que assim nós possamos aproveitar ao máximo o que será ensinado, que assim nós possamos também aplicar em nossas vidas. Vamos, convido os irmãos que curvem as vossas cabeças, feche os vossos olhos para pedirmos assim graça e misericórdia do Senhor para iniciarmos o culto ao nosso Deus. E o medo para a oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, nessa sexta-feira. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor teve com cada um de nós de trazermos até a Tua casa. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo aqueles que estão a caminho, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado, que o Senhor possa estar abençoando os nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos prestar o melhor culto ao Senhor, Pai. Que nós possamos cantar, que nós possamos também refletir tudo que será cantado e também tudo que será, Senhor, ensinado através do Teu servo, que nós possamos ouvir, Senhor, e aplicar em nossas vidas, Senhor, para que assim, verdadeiramente, nós possamos agradar ao Senhor, Pai. Abençoe, Senhor, tudo que será feito aqui, abençoe, Senhor, os músicos, abençoe, Senhor, a equipe de multimídia, recepção e todos, Senhor, que estão envolvidos nessa atividade. Te pedimos, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiro hino desta noite, 385, do cantor cristão Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus. Nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar, cantem, louvem lá nos céus. Eterno Pai, Santo, Santo,
pé para cantarmos mais um hino. Voz de melodia 72, creia em Deus. Deus criou nos céus os astros, cada ser na terra e mar. Seu conhecimento é pleno do que foi, do que virá. Seu saber ele oferece para o caminho não perder. Sua palavra é luz que eu andar, conduz para sabermos seu querer. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que ele diz. Creia em Deus, se é incerto caminhar e a tristeza lhe inundar, quando a dúvida chegar, creia em Deus. Deus não é alguém distante, seu amigo ele quer ser. Pode ouvi-lo a todo instante, seus anseios acolher. Cristo trilha o seu caminho, ao seu lado sempre está. Vai guiar os pés em qualquer revés, ele nunca o deixará. Creia em Deus, creia em Deus, nunca falha o que ele diz. Creia em Deus, se é incerto caminhar e a tristeza lhe inundar, quando a dúvida chegar, creia em Deus. Ainda de pé, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Daniel, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos de 1 ao verso 8. Daniel, capítulo 1, dos versos de 1 a 8. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e a igreja em uma só voz responderá aos versículos pares. Daniel capítulo 1, dos versos de 1 a 8. Após o término da leitura, convido a irmã Clara que nos eleve a Deus em agradecimento à palavra que será lida. Assim diz a Escritura Sagrada. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e loucos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem
E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Vamos orar. Amém. Os irmãos poderem sentar. Hino 366, cantor cristão, em nada ponho a minha fé. No sangue do bom Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é mulher, abre caminho temporal, ao obcecar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção, com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Próximo hino, 377, Glória e Melodia, Vitória em Cristo.
desceu na glória, no Calvário enfim morreu, por quantos como eu, ouvi seus gemidos, de seu sangue nos remimos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei, vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, e paz e alegria, raiou um novo dia, vitória Jesus deu, no sangue que verteu, ouvi falar na glória, teve a voz vitória, mas reunidos com Jesus, na excelente luz, e anjos lá cantando, e nações já me aguardando, será glorioso aí chegar e não morrer cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, e paz e alegria, raiou um novo dia, vitória Jesus deu, no sangue que Amém. Próximo hino, 111, voz de melodia, sempre o mesmo. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda não. Em seus braços tenho paz, descanso e salvação. Ao cair, ao clamar, Ele perto está, pra amar, me levantar, pra me segurar. Sempre
Nesse momento, eu passo a palavra ao pastor Wellington, que irá fazer a apresentação no preletor. Boa noite, meus amados. Primeiramente, parabenizar os irmãos e agradecer os que estão presentes. Deus abençoe, numa sexta-feira, com trabalho e estudo, etc. Louvado a Deus pela vida de vocês que aqui estão. Temos conosco, nesta noite, o pastor Marcos Sidberg. Ele está com sua esposa, a irmã Anita. São pessoas muito queridas. O pastor Mark, ele é filho de missionários, e a irmã Anita também, né? São filhos de missionários, estão servindo ao Senhor já por uma geração, por gerações. Hoje eles são membros da missão Mid Missions, e eu já ouvia do pastor Marcos Widberg há muito tempo, né? Desde quando eu era mais novo, mas tive o privilégio de conhecê-lo em 1999. Então, o quê? 26 anos, né? E naquele tempo nós éramos menos fofinhos e tínhamos mais cabelos, né? Então, perdemos algumas coisas, mas ganhamos outras, né? E o pastor Marcos Sidberg, louvado seja Deus, ele tem servido como pastor, mas também servido muito nos seminários, né? Uma característica do pastor Mark é ensinar, né? Então, eu acho que dos seminários batistas regulares, o senhor já passou por todos eles, né? Ensinando, dando módulos, etc. Hoje, ele, digamos, é fixo no Seminário Batista Bereano, lá em Natal, mas sempre está ajudando, né? Já passou por São Paulo, Curitiba, acho que Belém, Sebram. E também é um grande leitor, né? Acho que o que você perguntar de livros de teologia, de vida cristã, e até qualquer pergunte dele, viu? Eu acho que ele tem alguma coisa assim para lhe ensinar ou lhe indicar. E também ele é o pastor hoje da Igreja Batista lá em Ceará Mirim. Não é no Ceará, viu? É em Rio Grande do Norte. Então, pastor, com muita alegria no meu coração, eu passo o púlpito desta igreja ao Senhor. Deus abençoe. Boa noite. A gente, eu fui criado em São Paulo e Minas, e depois trabalhei no interior de São Paulo e na capital. Em 2021, Deus nos levou para Rio Grande do Norte, e eu nem sei falar português mais, porque eu não falo boa noite mais, eu falo boa noite, que é a pronúncia norte-riograndense, potiguar. Para mim tem sido bom estar aqui nessa igreja e dou graças a Deus pela oportunidade de retornar e novamente fazer contato com os irmãos e conhecer alguns novos e relembrar aqueles que eu deveria lembrar, esqueci. Seja paciente comigo. E dou graças a Deus pela oportunidade de abrir a palavra dele com os irmãos. O tema que me foi dado é este que estava até pouco aí na frente: fé em conflito, como permanecer fiel em um mundo hostil. E eu esqueço quem é que sugeriu que poderia ir para talvez Daniel, algum lugar assim. Eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer, porque em vez de entrar em uma coisa mais filosófica, mais apologética, eu creio que nós podemos aprender muita coisa da vida de Daniel. Então, pretendo examinar, nas 4 oportunidades que eu tenho, as partes de narrativa ou de história do livro de Daniel, não as partes proféticas. E é claro que são 6 capítulos assim, nós só temos oportunidade de olhar 4. Então, vamos ver Daniel 1, 2,
3, talvez 4, talvez 6, ainda não decidi onde eu vou terminar. Mas hoje à noite nós vamos olhar em Daniel 1, então se você tiver sua Bíblia, pode abri-la a esse livro e esse capítulo. Deixe-me começar dizendo que o livro de Daniel não é sobre Daniel. O livro de Daniel é sobre Deus. O livro retrata a soberania de Deus sobre todos os eventos mundiais. Deus estabelece reinos e reis, e Ele também derruba reinos e reis. E eu não sei quantos de vocês gostam de ler, o pastor já indicou que eu gosto. E uma das coisas que às vezes você fica com tanta atenção, se for um livro de aventura, que você quer saber como que termina. Aí você fala, sabe uma coisa, eu vou roubar, eu vou olhar as últimas páginas para ver quem sobrevive, né? Aí, ainda bem que o mocinho sobrevive, né? Se a gente olhar para o livro de Deus, de geral, que é a Bíblia, e Daniel específico, e a gente olhar para o fim, nós temos, não para estragar a coisa para você, mas nesse livro quem vence é Deus. No final das contas, Deus é que sobrevive e vence. A história que a gente vê no capítulo 2, onde Nabucodonosor tem um sonho, e ele sonha de uma grande estátua que representa vários reinos, mas no fim, uma rocha é cortada da montanha sem mãos. Por que sem mãos? Porque é uma rocha divina, é sobrenatural. E essa rocha sai rolando e esmiuça e completamente destrói a estátua e toma conta da terra. Essa rocha cortada da montanha sem mãos é Jesus Cristo. Então, o livro de Daniel não é sobre Daniel, é sobre Deus. E Daniel capítulo 1 não é sobre Daniel, Daniel capítulo 1 também é sobre Deus. Nós podemos ver que Deus é quem aparece mais vezes nesse capítulo do que qualquer outro personagem. Versículo 2, o Senhor, isso é Deus, lhe entregou nas mãos, isso entregou nas mãos de Nabucodonosor, a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Versículo 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quem concedeu a Daniel isso? Foi Deus. Versículo 17, ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. E o fato que nós podemos salientar desse capítulo é que Deus entregou o seu povo à Babilônia, mas colocou o seu homem principal, o seu homem como principal conselheiro dos reis da Babilônia. Uma vez eu tinha uma mesa que encheu de cupim, e eu tive que levar no marceneiro para ele tirar o tampo da mesa e substituir outro sem cupim, porque não tinha jeito de matar o cupim. Aí ele disse, mas fica tranquilo que eu coloquei um casal de cupim lá para você voltar daqui um pouquinho, né? Eu deixei os meus espiões aqui para estragar a mesa para você. Deus fez mais ou menos a mesma coisa na Babilônia. Lembra de Daniel, que teve que fugir do seu filho Absalão? E no capítulo 15 de 2 Samuel, nós descobrimos que um conselheiro muito, muito bom, chamado Hussai, o Arquita, que seguia Davi, obedecia a Davi, ele ia fugir com Davi. Davi falou, não, você vai ser um peso para mim, você é recém-chegado, vai ser difícil para você, fica
fica em Jerusalém e você faz de conta que você agora vai seguir o meu filho Absalão, mas você vai confundir, eu vou deixar você ali para você confundir os conselhos de Aitofel, porque Aitofel realmente é sábio. Aitofel ficou do lado de Absalão e sua tarefa é você ir contra Aitofel e para embananar os conselhos dele, porque se o meu filho seguir Aitofel, eu estou frito. Então, Davi deixou um conselheiro leal para ficar de olho nas coisas lá em Jerusalém enquanto ele fugia. Então, Deus, como castigo a Judá, mandou Nabucodonosor sitiar e conquistar Judá, mas ao mesmo tempo ele pegou os seus homens, Daniel e seus 3 amigos, para deixar na Babilônia, para ficar de olho nesse rei poderoso. Deus é mais inteligente até do que Davi, né? Reinos e reis surgem e desvanecem. Filosofias e movimentos filosóficos pegam fogo, fazem sua obra normalmente destrutiva e depois caem no esquecimento. Homens bons e maus chegam ao poder, fazem o que vieram para fazer e perdem poder. Mas Deus nunca perde controle. A pergunta é, o que é que nós vamos fazer com Deus? Ele sempre está em controle. Daniel serve de exemplo para nós porque ele resolveu ser um homem de Deus. Nós lemos o versículo 8 e o capítulo 1 gira em torno desse versículo e dessa frase do versículo 8. Resolveu Daniel, eu não sei que versão vocês leram, eu sei que não é a minha versão, eu estou lendo a atualizada, então se a sua é um pouco diferente, e aqui eu vi que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E a sua versão traduz corretamente, mais ao pé da letra, que Daniel colocou em seu coração o não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Mas antes de colocar em seu coração que ele não iria contaminar-se com a comida do rei, fica óbvio que ele já tinha colocado em seu coração que iria seguir e obedecer a Deus. Deixa-me dizer uma coisa, não podemos escolher nossas circunstâncias, mas podemos escolher nosso Deus. Deixa-me repetir isso. Nós não podemos escolher nossas circunstâncias, mas podemos escolher nosso Deus. Não podemos escolher nossas circunstâncias, mas podemos colocar em nossos corações que vamos servir e amar ao Deus vivo e verdadeiro, e não ao Deus do nosso prazer, o Deus dos nossos desejos, o Deus popular do povão, o Deus de qualquer outra coisa, mas o Deus que se revela na palavra de Deus. Então, hoje à noite eu quero lançar um desafio que nós podemos ver plenamente da vida de Daniel, e o desafio é esse, que nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Precisamos ser homens e mulheres de Deus, venha o que vier. Não importa as circunstâncias, nós precisamos dizer conosco e a Deus que nós vamos seguir Deus, que nós escolhemos a Deus. Ele é nosso Deus e nós vamos seguir. Porque as circunstâncias que vão ou podem nos tirar do caminho, que podem colocar em perigo a nossa resolução.
Então nós precisamos ser homens e mulheres de Deus quando, em primeiro lugar, Deus vira o nosso mundo ao avesso. Deus vira o nosso mundo ao avesso. Nota versículos de 1 a 4, vou reler. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, isso é a terra da Babilônia, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E versículo 6 diz, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Um pouco de história aqui. Jerusalém cai para Nabucodonosor no ano 605 a.C. O pai de Nabucodonosor era Nabopolassar, e Nabucodonosor era o herdeiro do trono, e a essa altura Nabopolassar estava na capital, na Babilônia, e Nabucodonosor estava fazendo as guerras do pai. E ele conquistou o Egito, ou venceu o Egito numa batalha famosa, chamada a Batalha de Carquemis, e acabou dominando todo o Oriente Médio. Você talvez lembra que o bom rei, Joás, morreu porque ele tentou impedir que Faraó Neco fosse atravessasse as suas terras. Provavelmente ele desobedeceu a Deus porque Faraó Neco disse, não vem porque Deus está me mandando, e a minha briga não é com você. E Joás pensou que esse homem pagão sabe, mas por via das dúvidas ele se disfarçou. Isso me mostra que ele sabia que estava indo contra a vontade de Deus. Ele deveria ter aprendido com Acabe, né? Que Acabe foi morto do mesmo jeito. Deus tinha falado para ele, não vai porque você vai morrer. E Acabe falou, eu vou me disfarçar, e aí eles não vão saber quem é o verdadeiro rei, eu vou escapar. Bem, não deu certo nem para um nem para o outro. Os dois morreram na batalha, mas o faraó Neco estava indo para guerrear, para confrontar Nabucodonosor, e ele perdeu a batalha e perdeu a guerra e teve que bater em retirada de volta ao Egito. E já que ele estava por perto, vitorioso, Nabucodonosor resolveu conquistar mais algumas terrinhas que tinha por aí, inclusive a terra de Judá. Alguns comentaristas dizem que não foi bem uma guerra, porque parece que não levou muita coisa para Jerusalém cair. Bem, nós sabemos que eles se renderam antes de ser completamente destruídos. Porque antes da vitória de Nabucodonosor, Judá não tinha independência, era vassalo do Egito. Mas uma vez que o Egito foi derrotado e Nabucodonosor veio sitiar, eles resolveram não servir mais o Egito e servir a Nabucodonosor. Então Nabucodonosor sitiou, estava fazendo planos, quando veio nesse exato momento a notícia de que seu pai Nabopolassar havia morrido lá na Babilônia.
Então ele mandou Daniel e seus amigos com os seus soldados de volta à Babilônia pela rota normal, porque se eu fizer um mapa assim, Israel está aqui, Babilônia aqui, mas aqui tem um deserto bem no meio, então para chegar aqui você tem que fazer e dar a volta assim. Mas Nabucodonosor, ele pegou seus soldados da elite em uns camelos muito rápidos e atravessaram o deserto em poucos dias, com muita velocidade, porque ele queria chegar lá na Babilônia antes que alguém pudesse tomar o trono dele. E ele atravessou o deserto da Arábia e chegou lá a tempo. Mas Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia pela rota comum. E o que precisamos entender é que Deus estava por trás de tudo isso. O texto claramente afirma que o Senhor entregou Jerusalém a Nabucodonosor. O Senhor fez isso. Quando coisas ruins acontecem, muitas vezes falamos, mas Deus permitiu que viesse essa doença ou essa morte. E às vezes Ele permite. Mas às vezes Ele não apenas permite, mas Ele causa. Em 1 Samuel 1, Ana está passando por grande sofrimento, porque não consegue se engravidar. E o texto deixa muito claro que ela não conseguia engravidar porque Deus a deixou estéril. Era Deus que estava causando o sofrimento dela. E aqui eu tenho uma pergunta. A sua teologia tem espaço para um Deus que causa dor? No dia 4 de maio de 2022, eu já morava em Natal, mas eu estive de volta em São Paulo. Uma colega missionária, Diana Frei, havia falecido. Eu conheço o marido dela, pastor Natan, desde que ele tinha 2 anos de idade. Não sei, ele era bebê quando eu conheci ele pela primeira vez. Eu também não era muito velho, mas ele era bebê. Ele e a Diana eram servos ativos de Deus, usados para plantar uma série de igrejas em São Paulo. Dia 8 de abril, a Diana saiu para dar aula na escola onde ela ensinava e estava normal. Deu aula, depois da aula, no final, teve reuniões com pais. Nessas reuniões, ela estava um pouco diferente, mas nada que não pudesse ser explicado ela estava tendo um dia ruim, muito estressante, coisa assim. Na volta para casa, a sua passageira pensou que iria morrer, porque Diana estava dirigindo como uma louca, muito, muito descuidada, fazendo coisas estranhas. E ela perguntou, Diana, você está bem? Bem, sim, estou bem. Ela respondeu. Ela não estava bem. Ela bateu em 2 carros estacionados. Simplesmente bateu nos carros, foi virar a esquina e bateu. Quando chegou em casa, Natan contou que era como se nada tivesse acontecido. Minutos depois, ele foi falar com ela e a resposta dela não fez sentido, não tinha nada a ver com a pergunta dele. Foi aí que ele pensou que ela havia sofrido um derrame. Não era derrame, era câncer. Câncer de cérebro muito, muito agressivo. E não tinha muito o que fazer. Ela entrou em cirurgia quase que imediatamente. E o médico conseguiu tirar uns 40% do tumor, mas já desenganou o pastor Natan, disse ela não vai sobreviver. Ela recuperou-se um pouco e conseguiu sair do hospital, mas não era a mesma Diana.
eu acho, nunca conseguiu entender que ela estava morrendo de câncer. E também que ela tinha acabado de ter uma cirurgia. Ela perdeu a visão durante um tempo. Isso foi abril, quando tudo isso aconteceu, e ela morreu no dia 2 de maio. Ela tinha 53 anos e deixou, além de seu marido ainda jovem, uma filha de 13 ou 14 anos. No dia 3 de maio de 2022, ela foi enterrada do lado da filha do casal, que eles haviam perdido essa filha em 2010. A perda da filha, Lídia, que tinha 13 anos na época, não abalou o pastor Natan muito, abalou muito a dona Diana, mas não o pastor Natan. Mas a perda da Diana o abalou. Eu entrei na casa dele com alguns colegas, bem quando ele estava chegando de fazer tudo que ele tinha que fazer depois que ele havia falecido. E ele disse que chorou como uma menina, que foi o pior dia da vida dele. A essa altura, tanto faz se Deus permitiu, causou, a dor é a mesma, não é? Como você reagiria? No culto fúnebre que aconteceu no outro dia, ele testemunhou do seu amor para com a Diana e de sua fé em Deus. Não entendemos porque Deus fez isso. E também não sabemos quanto tempo nós ainda temos nesse mundo. Então temos que trabalhar para Deus enquanto é tempo, porque de repente o próximo pode ser nós. Mas na segunda, uma semana depois que a esposa dele faleceu, ele mandou a filha de volta para a escola. A vida que segue, e nós temos que ser fiéis. Eu fico imaginando o Daniel, ele tinha uns 15 anos, mais ou menos, não sabemos com certeza, mas ele foi arrancado do seu lar, do seu país, e enviado a um país distante e pagão. Ele não tinha nada a ver com a história. Ele era inocente. Ele é um dos únicos personagens na Bíblia toda que nós não temos nenhum registro de nenhum pecado sequer, fora Jesus. Mas ele colocou em seu coração que iria ser um homem de Deus, mesmo nessa circunstância. Você não sabe quais circunstâncias Deus vai trazer para a sua vida. Quando você resolve que você vai ser fiel, que você vai ser homem ou mulher de Deus, isso tem que valer até quando Deus vira o seu mundo ao avesso, como ele fez com Daniel. Daniel e seus amigos resolveram ser homens de Deus, mesmo quando o mundo tentou extirpar Deus de suas vidas. Olha, mais uma vez, Daniel 1, eu quero olhar os versículos 3 a 7. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego.
O mundo se opõe a Deus. O mundo faz tudo para nos conformar com Ele e extirpar qualquer resquício de Deus das nossas vidas, arrancar isso das nossas vidas. O rei Nabucodonosor, a essa altura, o representante mais exaltado do mundo, e ele era muito astuto. No seu projeto de conquista mundial, ele entendia o valor de ter subgovernantes bem treinados e educados para avançar a sua autoridade. Ele compreendeu que podia alavancar sua autoridade se treinasse os melhores jovens dos países conquistados na sua cultura e no seu sistema de pensar e governar. Nós vivemos num mundo igualitário e pensamos que ninguém deve ter o direito de governar só de nascença. Ou seja, nós não temos líderes hereditários, como antigamente tinha, mas isso é uma novidade. Nabucodonosor entendia, como reis do passado entendiam, que governar não é algo que qualquer um pode fazer. A família real e a aristocracia de uma nação, as crianças que nasciam nesses lares, príncipes e da nobreza, eram criados desde pequenos para exercerem autoridade. É por isso que ele mandou escolher os melhores jovens entre a aristocracia e nobreza para o seu projeto. Mas ao trazer os nobres de Judá e de Israel e da Síria e da Assíria e desses lugares, era importante extirpar qualquer vestígio de lealdade aos seus pais, a seu país e principalmente a seu Deus. E com isso em mente, ele desenvolveu um plano para fazer exatamente isso. Esse plano incluiu vários elementos que nós lemos aqui. Primeiramente, que ele escolheu jovens competentes. Eram jovens sem defeitos físicos e bonitos. Eram letrados e formados nas melhores escolas, porque eram da elite. Eles eram possessos de ampla cultura e conhecimento mundial. Tinha que ser os melhores jovens. Depois ele tinha que instruí-los na linguagem e na literatura babilônica. Versículo 4, a língua deles era muito difícil. E era escrito em tábuas de argila, usando uma espécie de alfabeto chamada cuneiforme. E são as linhas e impressões que você manuseia. Eles faziam na argila, depois levavam ao forno e ficava... Imagina um livro daqueles, né? Um livro enchia uma sala dessa, né? Cada folha era uma pedra de argila. E sobrevivem até hoje milhares dessas tábuas. Na época, representavam o auge da civilização humana, acumulada durante mais do que 1000 anos de conhecimento, de pensamento, de estudo. E ao estudar o idioma, a escrita, os livros, a ideia é que assimilariam a cultura e a cosmovisão babilônica. Só que você entende que a cultura e a cosmovisão babilônica eram pagãos. Eles também se alimentariam com as comidas e bebidas mais finas. Versículo 5. Talvez você saiba disso, mas a elite, até em nosso mundo, come diferente do que a plebe. Se fossem ser diplomatas, teriam que aprender a comer comida da elite. Teriam que comer a comida que os diplomatas comiam, e não a comida que
o operário comia. Uma quarta parte do plano dele é promover competição entre jovens. Versículos 5 a 6 não falam isso de forma explícita, mas dá para entender, porque nós homens somos muito competitivos, não somos? Então você pega uma leva de jovens masculinos, todos estudando para assistir ao rei, para ajudar o rei, e fica óbvio que quando eles formassem, os melhores jovens receberiam as melhores posições. Será que tem caminho melhor do que estudar mais que os outros e fazer tudo que é exigido de você para você tirar as melhores notas e chegar na frente? Dá para perceber que é isso que está acontecendo no texto. Porque eu conheço jovens, eu conheço pessoas do sexo masculino e eu sei como que nós pensamos. A quinta coisa que nós percebemos é a troca dos seus nomes hebreus por nomes babilônicos. Existe algum debate sobre o significado desses nomes. Mas deixe-me dar uma dica. Você sabe que, talvez você sabe que no hebraico, muitas vezes a palavra traduzida Deus é uma palavra Elohim. Na verdade é plural. O singular de Elohim é El, ou uma abreviação. Então, se tem um nome que termina em El, Daniel, Ezequiel, esses nomes têm Deus no nome. Deus está no meio do nome. Se termina em Ias, isso é indicação normalmente que é uma abreviação do nome do Senhor. Yahvé seria Yah, traduzido ao português com Ias, então Ezequias, Isaías, nomes assim. Pois bem, quando eles mudaram os nomes desses quatro, eles tiraram Deus, o Deus verdadeiro do nome deles. Há um debate sobre o significado dos novos nomes, mas vou seguir um professor meu, Dr. John Wickham, ele diz assim no seu comentário: Daniel significa Deus é meu juiz. O nome dele foi mudado para Beltesazar, que significa Senhora Belet, é uma deusa, Senhora Belet, proteja o rei. Ananias, que significa a graça de Yahvé, mudou para Sadraque, que significa tenho medo de Deus. Misael, que significa quem é como Deus, foi mudado para Mesaque, não sou nada. Mesaque significa não sou nada. Azarias, Deus, Yahvé auxilia, foi mudado para Abednego. Nebo, o Deus babilônico, está no meio desse nome e significa reluzente, referindo-se a Nebo, Deus babilônico. O plano estava todo armado para transformar esses jovens cabeças de pudim em exímios governantes pagãos. Porém, Nabucodonosor não contou com a resolução de Daniel e de seus amigos. Estavam resolutos que seriam homens de Deus, viesse o que vier. Ele podia mudar muita coisa, podia mudar os nomes deles, mas não podia mudar seus corações. Eles continuariam, se você olha, para mim é uma vergonha minha que eu não sei citar os nomes hebreus dos três jovens. A gente conhece eles melhor por Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Mas no livro de Daniel,
eles só aparecem com esses nomes quando eles estão sendo chamados pelos babilônicos. Quando eles estão falando entre eles, eles usam seus nomes hebreus, porque eles eram resolutos, que eram fiéis servos do Senhor. E você podia mudar o seu nome, mas não podia mudar o seu coração. Continuaram usando seus nomes hebraicos no restante do livro. Então, quando nós decidimos que queremos ser homens e mulheres de Deus, Deus pode revirar nosso mundo ao avesso. O mundo vai tentar extirpar Deus de nossas vidas. E nós precisamos continuar resolutos a servir a Deus. Também Daniel e seus amigos resolveram servir a Deus mesmo quando Satanás ergueu obstáculos em seu caminho. Veja agora versículos 8 a 16. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Está vendo o nome deles? Não é Sadraque, Mesaque e Abednego. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias dos reis, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Quando foi a última vez que você ou alguém que você conhece resolveu não fazer algo, não porque a Bíblia proíbe, não porque está explicitamente descrito nas Escrituras como coisa que não se deve fazer, mas deixar de fazer porque era mundano? Eu vou entrar nisso um pouco daqui um pouco, mas parece que todas as normas antigas estão caindo por água abaixo. Uma vez eu ainda estava no seminário estudando, eu trabalhava numa firma que foi comprada por outra firma, resolveram fazer um grande banquete para celebrar isso, e gente na frente da empresa apareceu, e eles fizeram um bar aberto, que significa que você podia pedir o coquetel que você queria, que eles iam te servir de graça. Agora, eu trabalhava com outros que sabiam que eu ia para o seminário, que era cristão, e começaram a perguntar: você não bebe mesmo? Não, eu não bebo. Nem um pouquinho? Não, nem um pouquinho. Aí eu fui lá e eu pensei: o que eu vou tomar quando o bar estava aberto, que todo mundo vai saber que não é bebida alcoólica, porque eu sabia que eu podia tomar coca, mas eles iam pensar: o que você tem nessa coca, hein? Porque tinha coca lá, e gente tomando. Eu sabia, o que tem nessa coca ou nessa Fanta que você está tomando? Então, e nem água eu pensei eu não podia tomar nessa altura, quase engasguei
um camarão que eles serviram, porque não tinha nada para beber, porque eu tinha medo de tomar água, porque eu pensei, eles vão pensar que eu estou bebendo. E eu só fiz isso porque eu sabia que alguém com quem eu estava trabalhando estava de olho em mim. Não é porque era pecado. Tomar água não é pecado. Eu estou tomando aqui, obviamente. Mais tarde, fecharam o bar, serviram a refeição e aí era água para tomar e eu podia tomar à vontade. Chegou a hora da sobremesa e o meu colega comeu primeiro do que eu e falou assim: a sobremesa tem vinho. Aí eu pensei, eu tenho certeza que eu não vou ficar bêbado comendo a sobremesa, mas só porque ele disse isso eu não vou comer. Aí ele perguntou para a moça que estava servindo: tem vinho essa sobremesa? E ela disse: não tem álcool na sobremesa. Só porque ela disse, aí eu comi. Está vendo? Às vezes a gente tem que tomar atitudes, porque o mundo está de olho. O mundo está tentando fazer você entrar no esquema dele. Hoje em dia, muitos cristãos tentam raciocinar e defender sua participação em práticas e entretenimentos mundanos. Lembra quando ir ao teatro, ao cinema era considerado mundano? Talvez os nossos pais não nos deram os melhores argumentos, mas o teatro era abominado por cristãos sérios por mais do que um milênio, até chegar na minha geração, que começou a raciocinar que um milênio de cristãos não sabia o que estava falando, que nós sabemos o que realmente é pecado ou não é. Aí veio a questão de gêneros musicais mundanos. Queriam saber se nós podíamos usar os mesmos estilos que o mundo usa, só mudando a letra e colocando a letra cristã. E agora, danças e bebidas alcoólicas e tatuagens e piercings e jogos de azar. Será que existe qualquer atividade antigamente tida por mundana que o nosso mundo evangélico hoje não justifica de alguma forma? Seria fácil Daniel e seus amigos justificarem comer a comida do rei e beber a bebida dele. Aliás, havia leis alimentícias que fariam com que um bom judeu teria problemas em comer a comida do rei. Certas carnes o judeu não era permitido comer. Não é porque causam doenças, é porque Deus proibiu, só isso. Carne má preparada, isso é, com carne ainda com sangue nela, eles não podiam comer. Mas que eu entendo, não havia qualquer lei contra a bebida. Porque Daniel viu a bebida do rei como algo contaminado, algo que ele deveria evitar. Talvez, a gente não sabe, porque o texto não nos diz, mas talvez porque tanto a comida quanto a bebida eram primeiramente oferecidas aos ídolos babilônicos. Talvez é isso. E se for isso, as justificativas saltam à nossa mente, não é? Talvez você já ouviu justificativos assim. Os deuses pagãos não existem. Que mal faz? Ou o Senhor nos trouxe para cá. Eles estão nos obrigando a comer essas comidas e beber essas bebidas. Nós não temos escolha, então nós vamos comer. Ou, se não fizermos o que eles mandam, nós não vamos poder subir no governo de posição. E se não nos subir no governo, como é que nós vamos afetar o governo babilônico para o Senhor? Como é que nós vamos ter influência se a gente não fizer o que eles mandam?
E vamos perder amigos e oportunidades para testemunhar do Senhor se formos tão diferentes assim. Já vi desculpas parecidas? Talvez já dei algumas dessas. Mas Daniel e seus 3 amigos puseram no seu coração que não iriam se contaminar. Porém, uma vez que fizeram essa determinação, ele começou a enfrentar barreiras colocadas, sem dúvidas, por Satanás. Primeiro, ele tinha que criar coragem para falar com Aspenaz, o chefe dos eunucos. O bambambam, só abaixo de Nabucodonosor. Aí ele recebe um não, talvez até simpático, mas era uma barreira. O que eu vou fazer agora? Aí ele teve a barreira de bolar uma maneira criativa para rejeitar a ordem do rei, mas com respeito e submissão. Então foram falar com o cozinheiro-chefe, não é Aspenaz, é o cara que está abaixo de Aspenaz, fazendo o que Aspenaz manda. E sugeriram um teste de 10 dias, e nunca afirmaram o que eles fariam, nunca disseram o que fariam se não desse certo. Eles nunca afirmaram que cederiam, mas disseram assim, se não der certo, aí você, segundo o que vires, age com teus servos. Eu acho que ele estava dizendo, se não der certo, nós vamos morrer de fome, e nós não vamos beber nada, e nós vamos morrer de sede, mas nós não vamos comer essa comida, e se não der certo, pode nos matar, nós estamos dispostos a sofrer as consequências caladas. Agora, Deus acabou honrando a resolução deles, e usou essa experiência para fazer o contrário dos argumentos que nós ouvimos. Foi isso, essa determinação que Deus usou para alavancá-los acima dos demais rapazes que estavam estudando com eles. Deus sempre honra a nossa resolução de sermos homens e mulheres de Deus. Mas nem sempre do jeito que a gente quer, nem sempre como ele fez com Daniel. No capítulo 3, os 3 amigos de Daniel enfrentaram mais um teste, se eles vão permanecer firmes ou não, resolveram que iriam permanecer firmes e não se curvariam diante do ídolo. E Nabucodonosor disse assim, se você não se curvar, eu vou te jogar no fogo, e que Deus há que pode te livrar do fogo? E eles admitiram que eles não sabiam se Deus iria livrá-los ou não, mas resolveram que iriam recusar se curvar diante do ídolo do rei. E Deus não os livrou do forno. Ele os livrou no meio do forno, mas não os livrou do fogo. Outros não foram livrados. Tiago e Pedro e Paulo e muitos outros. Isaías provavelmente morreu martirizado, e temos uma lista enorme de heróis da fé. Mas esses todos resolveram ser homens de Deus, apesar das barreiras. Mas às vezes Deus nos dá sucesso. E essa é a 4ª circunstância, em que quando nós decidimos que vamos ser homens e mulheres de Deus, precisamos ser fiéis mesmo quando Deus nos dá sucesso. Veja agora versículos 17 a 21. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir ou ajudar diante do rei.
em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ao primeiro ano do rei Ciro. É para o queixo cair quando ele diz isso. Ele começou no primeiro ano do rei Nabucodonosor, e quando o rei Ciro entrou, Daniel ainda, Nabucodonosor tinha morrido. Daniel ainda estava servindo a Deus. Deus abençoou Daniel e seus amigos, além de suas expectativas. Foram bem nos seus estudos com a ajuda de Deus. Daniel recebeu um dom especial de poder interpretar visões e sonhos. Eles entraram no serviço pessoal do rei. Eles eram 10 vezes melhores do que seus rivais, mais inteligentes, mais sábios, mais conhecedores. E Daniel sobreviveu ao império neobabilônico, versículo 21. É isso que significa que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Do início de Nabucodonosor até Ciro foram 70 anos. E sabemos que Daniel viveu ainda além do primeiro ano do rei Ciro. A Bíblia está repleta de homens que começaram bem e foram abençoados por Deus, mas terminaram mal. O próprio rei Davi, homem segundo o coração de Deus, diferente do rei Saul, mas ele pecou grandemente, depois de achar que ele havia alcançado alguma coisa por suas mãos e ficou por trás, andando nos muros de Jerusalém, curtindo o que ele havia construído, ele caiu. E foi uma coisa terrível. Salomão, o homem mais sábio do mundo, fez uma besteira muito grande, quando ele teve tantas e tantas mulheres estrangeiras que desviaram o coração dele. Asa, no início do seu reino, muito piedoso, confiante em Deus, Deus lhe deu uma grande vitória quando ele estava em inferioridade numérica grande, mas depois ele fez uma aliança com o rei da Síria, quando ele novamente foi ameaçado, quando ele deveria ter confiado novamente em Deus. Ezequias começou bem, terminou mal. Josias, acho que morreu castigado por Deus. Mas Daniel terminou como ele começou, bem. A resolução dele de ser homem de Deus não foi alterada pelo poder, o sucesso, a política, o rei ou até o regime, a nacionalidade a quem ele servia. Porque era uma determinação forte. Meus pais chegaram ao Brasil em 1969. Ainda bem que eles me trouxeram junto, né? Eu lembro quando chegaram. Eu tinha 5 anos de idade. Faz mais que 50 anos. Hoje, a missão os considera aposentados, mas meu pai disse assim: bem, Deus me chamou para trabalhar no Brasil e ainda não disse para parar. Então eu vou continuar. Com 82 anos, esse ano eles completam 83, ainda serve fielmente ao Senhor. E eu, por 20 anos, ouço que eles oram, que Deus ajude eles a terminar bem. É fácil começar bem, difícil permanecer fiel, enquanto até o fim. Eu creio que Deus tem sido misericordioso com meus pais. Eles são um exemplo para mim. E você? Está resolvido ser homem ou mulher de Deus? É uma conferência celebrando os jovens e o aniversário da União de Jovens. Agora é o tempo de decidir, antes que a vida comece de verdade, decidir que você vai ser homem ou mulher de Deus.
Mas se você está decidido, saiba que não vai ser fácil. Você vai sofrer dores e perdas. É possível que seu mundo será virado ao avesso. Você sentirá a pressão do mundo e talvez nunca tanto quanto nesse período de jovem. Quando você está na universidade, quando você está entrando no mercado de trabalho, quando você tem pessoas descrentes ao seu redor. Você terá que tomar decisões solitárias e impopulares quando todo mundo está contra você e você resolve que você vai ser fiel. Você enfrentará muitos obstáculos, talvez obstáculos intransponíveis que você não consegue sobreviver. Talvez você vai ter que usar sua criatividade para tentar driblar o obstáculo. Talvez Deus vai te abençoar e você vai se tornar rico, o popular, o forte, o poderoso. Aí você vai sofrer outros tipos de tentação. O que você vai fazer? Deixe-me dizer que a vantagem que nós temos sobre todas essas circunstâncias é que, como eu disse no começo, nós sabemos o final da história. Nós sabemos quem vence. Então, escolher ser fiel a Deus é escolher o lado que, no final das contas, vence. Talvez você não vai ver a vitória nesta vida. Talvez só na eternidade. Mas as coisas desse mundo são passageiras. As coisas lá do alto são eternas. Eu tenho amigos e parentes e conhecidos, jovens, já fui jovem, eu não sei o que aconteceu, o pastor Wellington estava falando que nós éramos menos fofinhos e mais cabeludos, pelo menos em cima, né? Meu cabelo parece que migrou para baixo, mudou de cor e todas essas coisas. Mas eu lembro que é ser jovem, eu lembro quando fui, eu tenho amigos jovens. O que eu posso dizer para você é que você não imagina quão rápido as coisas vão. Não demora e você está como eu, com a minha idade. Quando você está mais perto da linha de chegada do que da linha de partida. As coisas que eu já presenciei, as modas que já viram e já foram, as filosofias que já surgiram e desvaneceram, as coisas que antes eram prazerosas, que perderam o seu sentido com o passar dos anos. E eu vejo jovens fazendo escolhas baseado nos seus apetites e nos seus desejos. E eu quero pegar eles e falar, você não sabe o que você está fazendo. Você acha que você está aproveitando a vida e você está escolhendo o lado perdedor. Daniel foi um grande homem de Deus, porque ele escolheu o lado certo. Ele resolveu ser um homem de Deus antes de enfrentar qualquer uma dessas coisas. E não mudou de opinião, mesmo com suas circunstâncias. Você não pode mudar suas circunstâncias. Você não pode escolher as suas circunstâncias, mas você pode escolher seu Deus. Espero que escolha bem, escolha o Deus vivo e verdadeiro. Pastor. Deus sempre vence, porque ouvimos. É bom estar do lado dele. Em Romanos 8 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se for o contrário, se Deus for contra nós, quem há de ser por nós? Que Deus assim nos abençoe. Vamos pensar nesta mensagem, na resolução
de fidelidade a Deus, essa resolução de Daniel e seus amigos. Que Deus nos conceda a graça para sermos fiéis e obedientes a Ele. Meus queridos, nós vamos dar continuidade a esta conferência amanhã, se Deus assim o permitir. Porém, lembrando que pela parte da manhã, nós teremos aqui na nossa igreja um exame do William Crispin. Ele é membro desta igreja e vamos aproveitar o momento da conferência pela parte da manhã. O pastor Mark está conosco e vamos avaliar este candidato, né, ao santo ministério. E nós vamos começar aqui pela manhã, às 8 horas, e eu acho que vamos chegar até o meio-dia. E à noite nós vamos, em razão disso, não teremos a EBEC, que seria pela manhã, mas à noite nós vamos ter o culto ao Senhor às 19 horas. E no domingo, a programação ela será um pouco diferenciada, não teremos a EBD em virtude da conferência. O pastor vai ter o tempo necessário, não haverá divisão de classes. Eu acredito que das criancinhas, talvez de 10 anos para baixo, mas os demais, já os adolescentes, aí, juniores, todos juntos. Porém, o culto vai começar no domingo às 9 horas, diferente dos demais. Quando tem conferência, nós começamos o culto às 9 horas, pela manhã, EBD, e à noite, às 18 horas. 18 horas, tá bom? Vamos permanecer. Nós agradecemos aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa igreja. Esperamos vê-los no sábado, né? Amanhã. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar em pé, aqueles que podem. Encerrar com uma oração. Entre aqueles que nos visitam, eu vou convidar o irmão Carlos Daniel, que nos dirige a Deus com uma oração. Amém. Meus queridos, nós vamos ainda permanecer em atitude de oração silenciosa. Os irmãos podem sentar, até o pastor Mark, juntamente comigo, chegar.